através dessa palavra haja cura, libertação, transformação, decisão e reconhecimento da tua glória. Toma a vida dela, abençoa sua casa, sua família. Senhor, responde as orações que ela tem feito. Seja o Senhor o recompensador do trabalho e da dedicação da tua vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Não orou pelo meu esposo? Eu brinquei com o pastor, né, que domingo passado ele orou pela pregadora e pediu para Deus abençoar o esposo dela, né, que, claro, automaticamente é ele mesmo. Boa noite, igreja. Hoje nós vamos falar um pouco no livro de Jeremias. É um texto muito conhecido, é um texto que com certeza fala aos nossos corações. Dá para se extrair muitas mensagens desse texto. Nós vamos estar lendo lá em Jeremias 18, de 1 a 6. Mas quero reforçar a última frase do hino de missões, que diz que nada pode parar a igreja de Jesus. Os que são salvos, libertos e estão convertidos entendem que têm uma missão e há muitíssima terra para alcançar. Bem, nós vamos falar um pouco sobre o vaso e o oleiro. E o texto diz assim. Vamos ler todos juntos? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hoje eu gostaria de enfatizar o quanto nós devemos e precisamos estar nas mãos de Deus. Aqui, a alegoria nos traz que Deus, nesse caso, é o oleiro e nós somos o barro trabalhado para sermos transformados em vaso. E aí cabe-nos uma pergunta: que vaso estamos sendo nós na casa do oleiro, na casa do Senhor? Mas vamos primeiro ao versículo 2. O versículo 2 diz assim: levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E esse texto nos remete à questão de pronto atendimento. O estar pronto para Deus e atender a Deus imediatamente. Porque o versículo 3 diz assim: e desci eu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, o oleiro não precisava da presença de Jeremias para estar trabalhando. Quando Jeremias ali chegou, ele já estava trabalhando. Deus é assim que ele se coloca. Primeiro ele tirou você da sua casa, na noite de hoje, e te trouxe
à casa dele, onde ele quer falar com você. E eu acredito que Deus já tenha falado com cada um dos irmãos desde o momento em que chegou ao templo. Desde o momento em que foi recebido pelo pastor à porta, dos louvores cantados, das orações, do conversar com os irmãos. É assim que Deus faz conosco. Então, antes mesmo de nós pensarmos em estar aqui, Ele já estava preparando todo esse momento em nossas vidas. Já nos pede que estejamos prontos para ouvir a voz do Mestre e atender o seu chamado. Deus te tirou da tua casa e te trouxe aqui para falar contigo. O que será que Deus tem para falar conosco nesta noite? O que Deus tem para falar comigo nesta noite? O que Deus tem para falar contigo nesta noite? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João 5,17. João 5,17. Obrigado, Luiz. Diz assim: Jesus lhes disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus estava sendo questionado porque estava trabalhando no dia de sábado, nesse texto. E ele coloca a questão de que Deus trabalha o tempo todo. A alegoria do oleiro, que já se encontrava em seu trabalho quando Jeremias ali desceu. Deus trabalha em nossas vidas enquanto nós dormimos. Deus trabalha em nossas vidas. Desde a fundação do mundo, Deus tem trabalhado. E tem trabalhado em nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, planejando o nosso próximo passo. João 5,17, irmã Dulce. Deus é o oleiro, nós o vaso. E o texto diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso quebrou, irmãos, não por conta do oleiro. O vaso quebrou porque tinha uma imperfeição. Algo que não deveria estar naquela matéria, naquele barro, fez com que o vaso quebrasse. E aí ele tornou a fazer. E aí Deus exclama assim: não poderei eu fazer isso na tua vida, ó igreja de Marco 2. Não poderei eu fazer isso na tua vida, ó Miriam. Sim, claro que pode. O homem tem a tendência a endurecer o seu coração quando não recebe aquilo que deseja o seu coração. Mas nós entendemos que Deus é sabedor de todas as coisas. É Ele quem sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para a igreja. Mas às vezes a gente acaba nos endurecendo o coração por conta de não entender isso. Mas mesmo assim, Deus não nos desampara. Ele nos pega com carinho e Ele começa a trabalhar esse barro, trabalhar a nossa vida, porque o oleiro trabalha o barro como? Amolecendo ele novamente, jogando água, modelando, trabalhando a roda, o torno onde ele está. E Deus é assim que Ele faz em nossas vidas. Ele vai trabalhando, nos umedecendo com Sua palavra, nos umedecendo com a presença do Espírito Santo. Mas precisamos nos dispor a isso. Como barro na mão do olheiro, nós precisamos estar nas mãos de Deus, deixando com que Ele trabalhe e faça aquilo que lhe convém fazer. E às vezes, como humanos que somos, nós queremos retrucar, com o olheiro, retrucar com o Senhor, assim como o vaso o barro faria com o olheiro. Vamos ver Isaías 64:8, o que diz sobre a questão do oleiro e do barro. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. A palavra de Isaías
nos dá, então, a confirmação de que Deus trabalha como olheiro em nossas vidas. Ele tem o poder de quebrar aquele barro que ainda não era um vaso definitivamente e formá-lo de novo e fazê-lo de acordo com a sua vontade. Este texto que nós lemos aqui está se referindo a Judá. Por que Deus estava tão preocupado com a questão de reconstruir, restituir a Judá o que havia perdido? Naquela ocasião, nós tínhamos 4 nações que imperavam, né? Eram os que estavam no ápice, no auge. E aí tinha a Babilônia, tinha o Egito, tinha a Síria e tinha Judá. E aí Judá, né, para não se sentir desprotegido, foi fazer alianças. Fez aliança com a Síria, depois fez aliança com o Egito. Só que nessas alianças acabou perdendo a sua pureza religiosa. Acabou trazendo para o seu centro, para perto de si, os ídolos das outras nações. Ou seja, se afastou de Deus. Caiu na imoralidade. E como um pai amado que Deus é, aquele pai preocupado, aquele que quer ter o filho por perto, que quer cuidar do filho, Deus não o desampara, Judá. E aí então, levanta Jeremias para proclamar à nação: eu posso refazer vocês, eu posso reconstruir esta nação, mas eu preciso que vocês passem a depender tão somente de mim. Quantas alianças nós fazemos no nosso dia a dia às vezes? Quantas alianças? Às vezes a gente faz aliança com a preguiça, né? Às vezes a gente faz aliança com a frieza, com o dinheiro. E assim a gente vai fazendo alianças que nos levam a nos afastar de Deus, a ter o enfraquecimento na fé, a não mais ouvir a voz do oleiro, a não mais perceber o seu toque. Mas Deus não desiste de nós. Está sempre com a mão estendida para abençoar. Está sempre com a mão estendida para nos tocar, para nos resgatar. Se as águas nos afundam, se o mar da vida se levanta, Ele faz bonança. Quando reconhecemos a sua presença, o seu cuidado. Em um dos processos, depois de pronto, o vaso passa por vários processos, desde a escolha do barro, até o momento que ele chega às mãos do oleiro e é trabalhado na roda. E depois de pronto, ele fica na prateleira. O oleiro coloca ele na prateleira. É como se ele estivesse num deserto, no mar do esquecimento. E por ali ele fica. Mas isso faz parte do processo. Depois desse período, ele é colocado no fogo, numa fornalha. E a temperatura chega a 200 ou 300 graus. E é nesse momento que o vaso ganha uma cor avermelhada. Ele ganha estrutura. É nesse momento em que o vaso está pronto para ser pintado e depois ser usado. Mas voltando ao ponto do estar na prateleira, está no deserto, no esquecimento. Quantas das vezes, né, a gente se sente assim, como um vaso na prateleira, esquecido, no deserto, sem que ninguém veja, lutando as nossas lutas, não tem oportunidade na igreja, às vezes não nos falam direito conosco.
Mas já parou para pensar que isso pode ser processo? Já parou para pensar que isso pode ser Deus trabalhando em sua vida? Depois desse período, quando o vaso vai para o fogo, ali ele passa pela purificação. Quantos momentos a gente entra em aflição e aí a gente começa a questionar Deus. Imagina o barro questionando o oleiro, a criatura questionando o Criador. Será que isso é possível? Não deveria acontecer, mas às vezes acontece. A gente esquece que desde o momento da nossa conversão, a gente está passando por processos na nossa vida cristã. Até chegar ao ápice de tudo isso, que é o estar com Cristo no céu. É o ouvir o "Vinde a mim, benditos de meu Pai". Tudo que passamos aqui é um processo. Agora, como passaremos esse processo? Vai depender de nós. Vai depender de nós. O oleiro faz a sua parte. Deus faz a sua parte. Mas nós também, como vaso, como filhos, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser flexíveis como o barro é flexível na mão do oleiro. Precisamos permitir que Deus nos molde, trabalhe em nós da maneira como Ele quer trabalhar, e não da maneira como desejamos ser trabalhados. Nós somos criaturas. É Ele que é o Criador. Ele nos conhece. Ele conhece cada um de nós em cada detalhe. Ele sabe o dia de amanhã e eu ainda não sei. Mas Ele já preparou para mim o dia seguinte, assim como preparou para cada um de vocês. Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Deixar que Ele nos quebre se precisar ser quebrado e que Ele nos refaça de acordo com a sua vontade. Precisamos deixar-nos ser usados como vasos na mão do oleiro. Vasos para a honra e glória do Senhor, na casa do Senhor. As lutas e provações que nós passamos fazem parte do processo. Sei que às vezes dá vontade de reclamar, dá vontade de chorar, dá vontade de abandonar o barco, não é mesmo? Dá vontade. Mas aí vem o Espírito Santo e fala ao nosso ouvido: descansa. Você tem um Deus. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que te fortalece. A palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. O inimigo está ao derredor. E ele quer tirar tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele quer afastar de nós todas as bênçãos que Deus tem para nós. O vaso quebrou por uma imperfeição dele, do próprio barro. E às vezes, nós nos enfraquecemos, nós nos afastamos do Evangelho, nós andamos à beira ou saímos do caminho por escolhas nossas. E nós sabemos que Deus é um Pai amoroso. Então Ele não força a situação. Ele nos deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio deve nos levar a aceitar a condição de barro na mão do oleiro e depender tão somente da modelagem do Senhor Deus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Mas Ele só vai realizar isso em nossas vidas se nós permitirmos que Ele faça. Se eu relutar, se eu me afastar,
se eu questionar, Deus não vai querer trabalhar comigo. Deus não sai do caminho. Quem sai do caminho sou eu. Quem sai do caminho é você. Quem foge da modelagem não é Deus. Somos nós, com as escolhas que nós fazemos. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre oração. Estamos aprendendo sobre oração. Ouvimos no domingo sobre a questão de estar na casa do Senhor, na EBD, para aprender do Senhor. Desce à casa do oleiro. Não se afaste da casa de Deus, porque é aqui que nós aprendemos como vencer as lutas. É aqui que nós encontramos força na companhia dos irmãos para orarmos juntos e vencermos o mal. É aqui que a gente encontra forças para continuar nesta caminhada. Sozinho eu não vou longe. Sozinho os irmãos não vão longe. Precisamos estar como o carvão no abraseiro. Uma pedra de carvão na churrasqueira, ela fica o quê? Incandescente, não é? Ela se aquece ao ponto de ficar incandescente e ali sai um delicioso churrasco. Agora, pega aquela brasa viva ali e coloca à parte. O que vai acontecer? Vai se apagar, porque ela se afastou. E assim somos nós. Quanto mais juntos andarmos, quanto mais dependermos da vontade do Senhor Deus e vivermos em unidade, mais seremos abençoados, mais seremos prósperos, mais seremos firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, tendo a certeza de que tudo que fazemos não é vão no Senhor, porque é para o Senhor, é por Ele, é para Ele. É por Ele que estamos aqui. Não deixemos que as coisas do mundo nos afastem de Deus. Não deixemos que as imperfeições nos afastem de Deus. Somos pequenos, somos falhos, somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. Servimos a um Deus grandioso. Servimos a um Deus que tem propósito em nossa vida. Então, Ele vai passar por todos os processos conosco, para que seja realizado o propósito dEle. E nós, como cristãos, também temos propósito. O nosso propósito é louvar, glorificar o nome do Senhor Deus. E se queremos viver este propósito, como igreja, precisamos suportar o processo. Não sabemos o que há de vir, mas Deus sabe. Então, que Ele possa estar nos fortalecendo. Assim como Ele diz, eu não posso fazer isso contigo, ó Israel, mudar a sua vida, mudar a sua direção, mudar a sua história, é o que Ele diz para a nossa igreja nesta noite. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua vida. Você pode ser um vaso de honra dentro da minha casa. Traga os seus talentos. Traga os seus dons. Distribua com a igreja o que eu te dei como talento, o que eu te dei como dom. Vamos engrandecer, irmãos, a palavra do Senhor, usando nossos dons e talentos. Como igreja, estamos aqui para servir. A palavra é serviço. Servir a Deus e servir ao próximo. Mas servir ao próximo como? Com os nossos dons e talentos. Com aquilo que eu sei fazer de melhor. Se é orar, eu vou orar. Se é cozinhar, eu vou cozinhar. Se é libras, eu vou librar. Vou trazer a linguagem de Libras para cá. Vou ensinar, quero aprender. Vou ensinar Libras na igreja. Estamos aí com o ministério aí da luta, né? Trazendo a comunidade para estar conosco.
Estamos usando o dom do professor para atrair a comunidade. Como ouvirão? Como ouvirão? Se não estão perto de nós para isso, se mantêm os portões e as portas fechadas, quando chamamos como batemos. Somos vaso para ser usado na casa do olheiro e precisamos nos dispor a trabalhar para o reino. Precisamos nos colocar na mão de Deus e perguntar: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça na tua obra? O que queres que eu faça na tua casa? Irmãos, os irmãos vão se surpreender com a resposta. Porque tem resposta. Deus tem resposta para todas as perguntas. Podem ter certeza. Ele vai responder o irmão na oração, ou ele vai responder o irmão na leitura da palavra, ou ele vai responder o irmão numa conversa com um outro irmão, mas Deus não deixará você sem resposta. Novo ano está prestes a começar. Temos planos e projetos. E nós contamos com a igreja para avançar. Precisamos avançar. E para avançar como igreja, precisamos, como vaso na mão do olheiro, depender totalmente das mãos do olheiro. Buscar mais a Deus em oração, buscar mais a Deus na leitura bíblica, cantar mais louvores, não parece não, mas louvar é proclamar o Evangelho. Muitas pessoas aceitaram a Jesus de ouvir um louvor. Nós tivemos um testemunho hoje pela manhã que a rádio relógio, algum tempo lá atrás, foi usada para a conversão de uma vida. Um vaso nas mãos do olheiro foi usado para converter uma pessoa em casa. Deus trabalha. Deus usa quem Ele quer, mas Ele alcança o seu propósito. Ele quer usar a nossa igreja. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. Será que nós estamos nos colocando à disposição do Senhor Deus? Que Deus possa estar conduzindo a nossa igreja para um tempo de crescimento espiritual, crescer em qualidade e de crescimento numérico também. Crescer em quantidade. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Ou a gente faz tanto e a igreja não cresce, os irmãos que saíram não voltam. Mas a nossa oração tem que ser: Senhor, o que ainda falta? O que ainda está faltando? Somos barro? Será que estamos ainda com alguma imperfeição? Estamos ainda dentro daquele processo de purificação ou de seleção do barro primeiro? O Senhor está retirando as sujeiras desse barro para então levar a tua igreja a um outro patamar? Sinceridade de coração, mais comunhão, menos murmuração, menos reclamação. Já há algum tempo eu quase não falo. Tenho conversado muito com Deus sobre isso. Teve uma época que eu estava murmurando por demais. Um momento em que eu estava me sentindo como aquele vaso lá na prateleira e eu não estava entendendo que era Deus trabalhando. Então eu estava me achando esquecida, largada, deixada de lado. E aí eu comecei a perguntar a Deus: o que está acontecendo? Estás a querer me levar para um outro campo, para um outro lugar? Mas aí, com a questão de calar mais e ouvir mais,
eu fui percebendo que Deus estava me mostrando uma outra coisa. A questão das oportunidades. Quando ele diz assim, Miriam, você vai ficar aqui. Porque agora eu estou trabalhando em outros vasos. Eu estou levantando outras pessoas. E aí, irmãos, eu pude realmente contemplar que vidas estão se levantando nesta igreja para grandes realizações. E aí eu fui entender que eu não estava sendo posta de lado. Eu estou dentro de um outro processo, de um outro propósito. Na igreja. Mas é um outro processo, um outro propósito. Isso eu entendi depois de muito choro, de muita luta. Por isso eu digo para os irmãos, evitem as questões das murmurações, das tristezas de coração, de olhar muito para o outro e exigir muito do outro. Não é assim que funciona. Somos humanos, somos falhos, somos pequenos, somos fracos. Vamos errar e errar e errar. Mas Deus não falha, Deus é grande, Deus é completo, Deus é inteiro, Deus é maravilhoso, Deus não decepciona. E o nosso olhar tem que estar aí, no autor e consumador da nossa fé. Estamos todos dentro de um propósito, passando por um processo, cada um do jeito que Deus quer que passe. Então encare a sua vida como um projeto nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele trabalhar. E se preciso for quebrar o vaso e refazer, Ele vai quebrar a tua vida, mas Ele vai refazer para a honra e glória dEle. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Ele é digno de todo louvor. E que assim como eu, os irmãos possam também entender a missão dentro da igreja, fora da igreja, e buscar mais entender o propósito de Deus para suas vidas. E tragam seus dons, tragam seus talentos. Vamos ser vasos de honra dentro da casa do Senhor, porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Eu pedi o Diogo para preparar um louvor. Enquanto o Diogo estiver entoando o louvor, eu vou pedir que os irmãos estejam em oração, conversem com Deus e peça a Ele que, se necessário for, que quebre a sua vida e que faça de novo. Amém? Esse louvor é uma oração. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, é a minha vida e me faça de novo. Quero ser, eu quero ser um vaso novo.
Como queres, Senhor amado, Tu és o reino e eu passo, é a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Coloque-se na mão do Senhor. Entregue-se a Ele nesse instante. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Eu sei que vai doer quando Ele quebrar para refazer. Vai doer. Mas Deus sabe o que faz. E com certeza Ele vai fazer uma vida nova, um vaso novo. Ele vai transformar a sua vida segundo o seu propósito. A glorificação do seu nome, a adoração do seu nome. Se renda ao Senhor e ao Espírito de Deus nesta noite. Você sabe o que você carrega contigo, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que precisa ser retirado da sua vida, aquilo que tem impedido você a se entregar completamente ao Senhor. Não importa o que você fez no passado, ficou no mar do esquecimento. Entrega ao Senhor este momento e que possa ser um marco daqui para diante para uma nova história. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Não se sinta culpado de nada, entristecido por nada. Entregue ao Senhor, entregue as suas mazelas, as suas tristezas, as suas frustrações, entregue o seu pecado. E Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar você. Através do estudo da palavra, através da oração e pela atuação do Espírito Santo. Você é valioso para Deus. Você é especial para Deus. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Descansa em seus braços. Confia. 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 O Senhor te ama. Foi por você. Foi por você lá na cruz do Calvário. Lembre sempre disso. Foi por você na cruz do Calvário. Ele não precisava, como o Diogo disse, ele não precisava. Mas ele se importou. Ele se importou. Porque você é especial. Então não ande longe de Deus. Chega mais perto. Venha ouvir a sua voz, venha sentir o seu toque, venha descansar em seus braços. Jesus te ama muito. E Deus, então, muito mais. Deu seu Filho por você. Trabalha todos os dias pelo teu cuidado, pelo teu resgate, pela tua prosperidade. Trabalha dia e noite por amor a você. Então se dispõe a estar na casa do olheiro. Se dispõe a estar na presença do Senhor. Se dispõe a ouvir a tua voz e se dispõe a dizer: eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me como farol, como flecha. Usa-me, Senhor. Senhor Deus e Pai que serve os céus. Na sua presença, Senhor, nesta noite. Queremos te agradecer. Te agradecer porque tu és oleiro e nós somos um barro, Senhor, em que tu podes trabalhar, Senhor Deus, e produzir, Senhor, um
vaso para a honra, vaso para a glória do teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque tu és o grande eu sou em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas mazelas, aquilo que quer nos afastar de Ti, que quer levar para longe, Senhor. Repreende em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que venhamos a nos afastar dos Teus braços, do Teu cuidado, do Teu terno amor, oh Pai. Dá-nos um coração, Senhor Deus, um coração contrito e submisso à Tua vontade. Dá-nos um coração de carne para sentir o Teu toque, Senhor. Esteja conosco a todo instante. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa estar se manifestando a todo instante em nossas vidas. Nos falando, Senhor Deus, que somos especiais, que somos filhos, que somos amados. Precisamos ouvir isso a todo instante, ó Pai, para podermos caminhar na certeza da salvação em Cristo Jesus. Não permita que o mal se aproxime, ó Pai, das nossas vidas, para nos trazer imperfeições, ó Pai. Não permita. Dá-nos a certeza de sermos vasos usados por Ti. Levanta-nos, Senhor Deus, dentro da Tua casa, Senhor, com honra, com desejo de louvar, de adorar, de evangelizar, de trabalhar, de ser diferente, de fazer a diferença no Teu reino, ó Pai. Derrama o Teu azeite de unção sobre a Tua igreja aqui nesta localidade, ó Pai. Que nós possamos multiplicar, Senhor, cada dia mais a Tua palavra neste local. Dá-nos cada dia mais estratégia, Senhor, para alcançar esta comunidade. Entendemos o plano de salvação, aceitamos a Cristo, entendemos que é o melhor, que é o certo a se fazer. Então nos incomoda, Senhor, para que possamos, como vaso usado por Ti, avançar, sair das nossas quatro paredes e alcançar a comunidade. Dá-nos estratégia para trazer a comunidade, Senhor Deus, para ouvir do Teu amor e da Tua graça salvadora, do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, o sangue transformador, Senhor. Usa a Tua igreja, Senhor, para engrandecimento do Teu nome nesta localidade. E se em alguma coisa, Senhor, nós temos errado, nós estamos enfraquecidos, que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer. E se preciso for, sim, Senhor, quebra a nossa vida. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.